Tudo em sua vida, a maneira como você pensa, a maneira como você age, os resultados que você obtém, tudo se resume aos hábitos que você possui. As ações pequenas e consistentes que você toma todos os dias moldam seu futuro mais do que qualquer outra coisa. A maioria das pessoas acredita que o sucesso se resume a um grande momento, um avanço, um golpe de sorte. Mas a verdade é que o sucesso é construído nos detalhes. Ele é construído nas coisas que você faz repetidamente. E nisso há um hábito, uma mudança simples e poderosa que pode mudar tudo para você quase que da noite para o dia. A maioria das pessoas vivem presas em padrões dos quais nem elas mesmas têm consciência. Elas acordam, seguem sua rotina, reagem à vida que possuem em vez de criar a vida que desejam. Quando elas fazem isso, a sua vida se torna uma perda de tempo. Elas deixam que as distrações ditem seu foco. Permite que suas emoções controlem suas decisões e sempre se perguntam: por que nada muda? Elas perguntam por que se sentem presas. Perguntam-se por que o sucesso parece sempre fora de alcance. Mas há um hábito que separa aqueles que vencem daqueles que não vencem. Um hábito que, se aplicado de forma consistente, transformará seus resultados, sua mentalidade, sua disciplina e toda a sua abordagem da vida. E não é algo complicado. Não é algo que apenas algumas pessoas conseguem fazer. É algo que você pode implementar agora mesmo, mas a maioria das pessoas nunca o fará. E qual é esse hábito? É o hábito de assumir o controle total do seu tempo e da sua energia. Não deixar que o dia o controle. Não deixar que as distrações roubem seu foco. Não deixar que seus sentimentos ditem suas ações. Assumir o controle total todos os dias, não importa o que aconteça. Essa única mudança muda tudo, porque quando você assume o controle, você se move com propósito. Você deixa de perder tempo com coisas que não lhe servem. Você deixa de tomar decisões com base em emoções. Você para de esperar pela motivação e, em vez disso, cria um impulso. Com isso, os resultados acontecem rapidamente, quase que da noite para o dia. Você se sente diferente, pensa diferente e age diferente. Você começa a se mover em direção às suas metas com um nível de foco e intensidade que nunca teve antes. E enquanto todos os outros estão à deriva, reagindo aos eventos que ocorrem ao seu redor, dando desculpas para se esconderem, você está executando, está melhorando, está vencendo. A razão pela qual esse hábito é tão poderoso é que ele afeta tudo. Afeta a maneira como você começa o dia, como lida com os contratempos, como você se mantém disciplinado, como cria impulso. É a base de todo sucesso e, no entanto, a maioria das pessoas nunca o domina. A maioria das pessoas vivem no piloto automático. Elas deixam que seus hábitos a controlem, em vez de assumir o controle de seus hábitos. Mas no momento em que você muda, no momento em que decide que cada dia pertence a você, no momento em que você parar de permitir que distrações, emoções e desculpas ditem suas ações, a sua vida começará a mudar. Portanto, a pergunta é: você está pronto para assumir o controle total? Você está pronto
para parar de reagir à vida e começar a criá-la? Você está pronto para criar o hábito que transformará tudo? Porque se estiver, você está prestes a desbloquear um nível de foco, disciplina e sucesso que a maioria das pessoas nunca experimentará. E uma vez que o faça, você nunca mais voltará atrás. No momento em que você decide assumir o controle total do seu tempo e da sua energia, tudo muda. Você para de acordar sem um plano, você deixa de perder tempo com coisas que não lhe servem, você deixa de permitir que emoções, distrações e forças externas ditem sua vida. Você se torna intencional, você se torna deliberado em tudo o que faz. E essa única mudança é a base de toda a história de sucesso. A maioria das pessoas nunca percebe o tempo que desperdiça. Elas passam a vida à deriva, reagindo a tudo o que acontece. Elas procrastinam, inventam desculpas, deixam que seu humor determine suas ações. E por causa disso, ficam presas. Elas se perguntam por que não estão progredindo, por que se sentem atrasadas, por que a vida parece estar passando por elas. Mas os vencedores não vivem dessa forma. Eles não ficam à deriva, eles não reagem, eles não se permitem ser puxados em centenas de direções diferentes. Eles acordam com um plano, eles assumem o controle a partir do momento em que abrem os olhos. Elas sabem exatamente o que precisam fazer e executam, quer tenha vontade ou não. E é aí que a maioria das pessoas fracassam. Elas dependem da motivação. Acham que precisam se sentir inspiradas para agir, mas os vencedores entendem algo mais profundo. A ação cria a motivação e não o contrário. Se você esperar até sentir vontade, nunca começará. Mas se você começar mesmo assim, se seguir em frente, não importa o que aconteça, a motivação virá, o impulso aumentará. E de repente, o que parecia impossível ontem se torna automático hoje. Portanto, a verdadeira questão é: quem está no controle do seu tempo? Você ou suas distrações? Porque se você não controlar seu tempo, outra pessoa o fará. O mundo está cheio de coisas projetadas para roubar seu foco. Entretenimento sem fim, opiniões sem fim, barulho sem fim. E se você não tomar cuidado, passará a vida inteira sendo afastado do que realmente importa. É por isso que esse único hábito é tão poderoso. Porque no momento em que você começa a assumir o controle, no momento em que para de reagir e começa a decidir, você se separa de 99% das pessoas do mundo. Você para de esperar que as coisas mudem e se torna aquele que a muda. Você deixa de esperar pelo sucesso e passa a criá-lo. Você para de se perguntar por que as coisas não estão funcionando e as faz funcionar. É por isso que os vencedores não perdem tempo, pois sabem que o tempo é a coisa mais valiosa que possuem. O dinheiro pode ser recuperado, as oportunidades surgirão novamente. Mas e o tempo? O tempo se foi para sempre e nunca mais voltará. E as pessoas que entendem isso, as pessoas que protegem seu tempo, como se sua vida dependesse disso, são as pessoas que chegam ao topo. Então, como você começa? Como fazer essa mudança? Tudo começa com uma simples decisão. A partir desse momento, você está no controle. Não suas emoções, não as distrações, não as opiniões de outras pessoas. É você quem está no controle. Isso significa que você estabelece os limites. Você para de dizer sim
para as coisas que não lhe servem. Você deixa de perder tempo com coisas que não importam. Você cria um plano para cada dia e o segue, não importa como se sinta. Você assume a responsabilidade por tudo, sua agenda, seu foco, sua energia, e quando você faz isso, começa a notar algo. Os resultados vêm mais rápido do que você jamais imaginou, porque a maioria das pessoas não tem um problema de tempo, elas têm um problema de foco. Elas acham que não têm horas suficientes no dia, mas a verdade é que não estão usando corretamente as horas que têm, porque o dia é composto por 24 horas e todos estão incluídos nisso. Agora, por que alguns chegam ao topo e outros não? Porque essas que ficaram para trás perderam tempo com as distrações do dia a dia, hesitações e tarefas sem importância, e, por causa disso, nunca chegam aonde querem ir. Mas quando você elimina as distrações, quando assume o controle total do seu tempo, de repente, consegue fazer mais em um dia do que a maioria das pessoas faz em uma semana. De repente, você começa a progredir mais rápido do que imaginava ser possível e sua vida avança em uma velocidade nunca antes experimentada. E tudo se resume a uma simples decisão. Você está no controle ou está deixando que a vida o controle? Porque as pessoas que vencem, as pessoas que mudam suas vidas, as pessoas que atingem os níveis mais altos de sucesso, não estão esperando, não estão dando desculpas, elas estão executando. E se você quer mesmo mudar, se quer mesmo levar a sua vida para o próximo nível, então deve fazer o mesmo. Não há mais perda de tempo, não há mais distrações, não há mais como deixar as emoções ditarem seu dia. A partir desse momento, você está no controle. Assumir o controle do seu tempo e da sua energia não significa trabalhar mais, mas sim trabalhar de forma mais inteligente. Trata-se de ser deliberado em cada momento que você tem, porque a verdade é que o tempo não é o problema. A forma como você o utiliza é que é. A maioria das pessoas não percebe o quanto de seu tempo está sendo desperdiçado. Elas acham que estão ocupadas, mas não são produtivas. Acham que estão trabalhando duro, mas estão passando mais tempo distraídas do que realmente progredindo. Se quiser mudar sua vida da noite para o dia, você deve deixar de ser ocupado e passar a ser eficaz. Você deve parar de gastar tempo com coisas que não o fazem progredir. Você deve parar de fazer coisas apenas para se sentir produtivo e começar a fazer coisas que realmente produzam resultados. Os vencedores não passam o dia reagindo. Eles não acordam e deixam a vida acontecer com eles. Eles começam cada dia com um plano. Eles sabem exatamente o que precisa ser feito e o executam sem hesitação, sem negociação, sem desperdiçar energia com coisas que não importam. E é aí que a maioria das pessoas erra. Elas começam o dia em modo de reação, deixam que o mundo estabeleça suas prioridades em vez de estabelecer as suas próprias. E antes que percebem, metade do dia já passou e elas não fizeram nada que realmente as fizesse avançar. Mas os vencedores agem de forma diferente. Eles entendem que a maneira como começam o dia dá o tom de tudo o que vem depois. Eles não desperdiçam a primeira hora da manhã assistindo a TV, verificando e-mails ou reagindo ao que quer que esteja acontecendo no mundo. Elas usam esse tempo para definir o foco, afiar a mente e assumir o controle. E essa é a mudança. Você começa o dia no controle ou deixa que as distrações assumam o controle? Porque a maneira como você começa determina como você termina. Se você acorda com intenção,
se assume o controle desde o início, se executar seu plano antes que o mundo o puxe em 100 direções, você realizará mais em um dia do que a maioria das pessoas realiza em uma semana. E aqui está a verdade. Disciplina é melhor do que a motivação. A motivação é temporária. Alguns dias você acorda energizado, concentrado, pronto para atacar o dia. Em outros dias, você se sentirá cansado, sem inspiração, desmotivado, e é nesse ponto que a maioria das pessoas fracassa. Elas acham que precisam ter vontade antes de agir, mas os vencedores sabem que a ação gera motivação, e não o contrário. Se você só trabalha quando se sente motivado, nunca será consistente. E se você não for consistente, nunca vencerá. A chave é treinar-se para executar, independente de como você se sente. O segredo é tornar a ação um hábito, de modo que, mesmo nos dias em que estiver cansado, mesmo nos dias em que não estiver inspirado, mesmo nos dias em que todas as desculpas estiverem lhe dizendo para parar, você se esforce para fazer o que tem de fazer, porque essa é a diferença entre aqueles que têm sucesso e aqueles que não têm. Os que vencem são aqueles que trabalham em silêncio, que aparecem todos os dias, que não deixam seus sentimentos ditarem suas ações. Eles se movem com propósito, são impiedosos com seu tempo e são inabaláveis em sua disciplina. Portanto, se quiser mudar a sua vida da noite para o dia, você precisa tomar uma decisão, não precisa mais esperar. Chega de negociar consigo mesmo. Não há mais perda de tempo. Deste momento em diante, você deve executar, não importa o que aconteça. Isso significa que você não começa o dia com distrações, mas sim com foco. Você não espera pela motivação, você entra em ação. Você não permite que suas emoções ditem o que você faz, mas segue em frente, independente disso. E quanto mais você fizer isso, mais poderoso se tornará. Pois quando a disciplina se torna um hábito, tudo muda. Quando você se treina para agir sem hesitação, para agir sem esperar por motivação, para executar sem precisar de validação externa, você se torna imparável. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas subestimam o quanto de foco é necessário para vencer. Elas acham que ainda podem ter um pé nas distrações e um pé na disciplina e, de alguma forma, atingir seus objetivos. Mas não é assim que funciona. Se você quer uma mudança real, precisa se dedicar totalmente. Isso significa cortar tudo o que rouba o seu foco. Isso significa dizer não às coisas que não se alinham com sua missão. Isso significa remover as distrações, as desculpas, os desperdiçadores de tempo que o atrasam há anos, porque os vencedores são implacáveis com o seu tempo. Eles não desperdiçam um segundo sequer. Eles não se deixam levar pelo tempo. Eles não permitem que as distrações os afastem de seus objetivos. Eles se fixam, movimentam-se com precisão, eles executam com foco inabalável e é por isso que eles vencem. Porque quando você elimina as distrações, quando se concentra apenas no que importa, os resultados acontecem rapidamente. O progresso se acelera. Você começa a ver mudanças da noite para o dia. Você começa a fazer movimentos que costumavam levar meses em questão de dias. E esse é o segredo. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais foco. Você precisa de mais disciplina. Você precisa de mais intenção em tudo o que faz. E quando você fizer essa mudança, sua vida nunca mais será a mesma.
Quando você elimina as distrações e assume o controle do seu tempo, tudo em sua vida começa a mudar. Você deixa de desperdiçar energia com coisas que não importam. Você deixa de se envolver em coisas que não servem aos seus objetivos. Você deixa de dedicar seu tempo a pessoas, lugares e hábitos que o esgotam. E o resultado? Seu progresso se acelera como nunca antes. A maioria das pessoas nunca atinge seu potencial máximo porque estão ocupadas demais fazendo coisas que não as fazem avançar. Elas confundem movimento com progresso, elas confundem ocupação com produtividade. Mas a verdade é que só porque você está fazendo algo não significa que está chegando a algum lugar. Se não tomar cuidado, você pode passar anos girando as rodas, se esforçando, mas nunca fazendo progresso real. Os vencedores agem de forma diferente. Eles não apenas trabalham duro, mas trabalham com propósito. Eles não ficam apenas ocupados, eles se mantêm eficazes. Eles não se esforçam apenas por se esforçar. Eles se certificam de que cada grama de energia os está levando adiante. E esta é a chave: esforço intencional. Cada movimento que você faz, cada decisão, cada ação deve estar alinhado com a sua missão. Porque se não for, você está perdendo tempo. Se não servir ao seu objetivo, não merece sua atenção. Se não o impulsiona para frente, está puxando-o para trás. É por isso que você deve ser implacável com a forma como você gasta seu tempo. Você deve se perguntar constantemente: isso está me ajudando a avançar? Isso está me aproximando de onde quero estar? Esse é o uso necessário de minha energia? E se a resposta for não, esta é uma distração e precisa ir embora. A maioria das pessoas nunca fará isso. Elas têm medo de cortar coisas, têm medo de dizer não quando chega a hora, têm medo de estabelecer limites e, por isso, ficam presas. Deixam que as distrações roubem seu progresso. Deixam que coisas sem importância consumam seu tempo. Deixam que pessoas, hábitos e rotinas os impeçam de se tornarem quem poderiam ser. Mas os vencedores, eles são rigorosos na proteção de seu tempo. Eles não se entretêm com coisas que não os servem. Não desperdiçam energia com pessoas que os esgotam. Eles não se deixam envolver com coisas que não os fazem avançar. E é por isso que eles se elevam enquanto todos os outros permanecem presos. Portanto, pergunte a si mesmo: para onde está indo o seu tempo? Você o está usando com sabedoria ou está deixando que as distrações o roubem de você? Você está concentrando nas coisas certas ou está gastando tempo com coisas que não importam? Está seguindo em frente deliberadamente ou está apenas esperando que as coisas mudem? Porque os vencedores não esperam pelo progresso, eles o criam. Eles não esperam pelo sucesso, eles o constroem. Eles não deixam a vida acontecer com eles, eles assumem o controle. E no momento em que você adotar essa mentalidade, no momento em que se comprometer a eliminar tudo o que não serve à sua missão, sua vida mudará da noite para o dia, porque agora você não está mais sendo puxado em 100 direções, não estará mais perdendo tempo com coisas que não importam, não está mais gastando energia em coisas que não o trazem resultados. Agora você está concentrado, está se movendo com precisão, e quando você se move dessa forma, nada pode impedi-lo. E aqui está o segredo. Essa não é a decisão única, é um compromisso diário. Você deve acordar todos os dias e fazer a escolha de proteger seu tempo, guardar seu foco e agir com intenção.
Você precisa se treinar para ver as distrações como elas são: uma armadilha, um ladrão, um obstáculo criado para atrasá-lo. A maioria das pessoas fracassam porque são inconsistentes. Elas não começam com força, mas depois deixam que pequenas coisas voltem a se infiltrar. Deixam que as distrações assumam o controle. Perdem o foco, são apanhadas pelo barulho novamente e, quando se dão conta, estão de volta ao ponto de partida. Mas os vencedores não deixam isso acontecer. Eles protegem seu impeto, mantêm-se atentos e disciplinados, e como fazem isso, seu progresso nunca para. E aqui está a verdade. Quando você ganha impulso, tudo fica mais fácil. A parte mais difícil é começar. A parte mais difícil é eliminar as distrações. A parte mais difícil é se acostumar a se mover em um nível mais alto. Mas depois que você o faz, depois de criar o hábito do foco, da disciplina e do esforço intencional, isso se torna automático, passa a ser o que você é, e quando isso acontece, você se torna imparável, porque agora você não está mais lutando contra si mesmo, agora não está mais negociando com distrações, agora não está mais permitindo que pequenas coisas roubem seu tempo e sua energia. Agora você é dono do seu tempo, você controla seu foco, você decide o que merece sua energia, e quando você atinge esse nível, o sucesso é inevitável. O hábito de assumir o controle total de seu tempo e energia não se trata apenas de trabalhar mais. Trata-se de se tornar o tipo de pessoa que nunca perde um segundo. Trata-se de desenvolver um padrão para si mesmo que siga tão alto, tão disciplinado, tão concentrado, que as distrações não tenham mais lugar em sua vida. E quando você atinge esse nível, tudo muda. A maioria das pessoas opera em meia velocidade, fazem o que precisam fazer, mas nada mais. Trabalham duro quando é conveniente, mas diminuem o ritmo quando se sentem cansadas. Permitem que pequenas distrações as afastem dos seus objetivos e se perguntam por que não estão progredindo. Mas os vencedores não agem assim. Os vencedores agem com precisão. Eles protegem seu tempo de forma implacável. Eles sabem que cada segundo desperdiçado é um segundo que nunca mais terão de volta. Elas não deixam que pequenas coisas roubem seu foco. Não desperdiçam energia em coisas que não importam. Eles se movem de forma deliberada, consistente e incansável todos os dias. E é por isso que elas se diferenciam de todos os outros, porque a verdade é que a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. A maioria das pessoas se sentem confortável demais com as distrações. Elas dizem que querem o sucesso, mas não estão dispostas a remover tudo o que as atrasa. Elas acham que ainda podem perder tempo, ceder às suas emoções e, de alguma forma, vencer. Mas não é assim que funciona. Se quiser realmente mudar sua vida da noite para o dia, você precisa ficar obcecado em eliminar o desperdício de tempo. Você deve ser brutal com o que permite em sua vida. Deve ser destemido e cortar tudo o que não faz avançar. E quando fizer isso, quando se comprometer totalmente a fazer somente o que serve à sua missão, você verá os resultados mais rapidamente do que jamais imaginou ser possível. Porque agora você não está mais se movendo na mesma velocidade que todos os outros, mas está acelerando. Agora você está ganhando impulso, e aqui está o segredo. O impulso é a força mais poderosa do sucesso. Quando o tem, você se torna imparável. Quando estiver se movendo a toda velocidade, quando estiver esperando com o máximo de disciplina, quando tiver removido tudo o que poderia atrasá-lo, não restará nada além de progresso. E é por isso que os vencedores vencem, porque eles não fazem pausas em seu foco.
Eles nunca tiram dias de folga de sua disciplina. Eles não se deixam desviar nem por um segundo. Eles vivem no controle do seu tempo e energia todos os dias, sem falta. E se você se comprometer com esse hábito, se realmente assumir o controle, se realmente eliminar as distrações, se realmente se recusar a desperdiçar mais um momento, sua vida se transformará mais rapidamente do que você jamais imaginou. Seu tempo é a coisa mais valiosa que você tem. É a única coisa que você nunca poderá recuperar. A única coisa que separa aqueles que têm sucesso daqueles que não têm. A única coisa que, se usada corretamente, o tornará imbatível. Mas a verdade é que a maioria das pessoas nunca assumem o controle disso. Elas perdem tempo com coisas que não importam. Permitem que as distrações as atrasem. Ficam à deriva na vida, reagindo em vez de criar. E por causa disso, nunca atingem seu pleno potencial. Mas você não precisa ser como elas. Você pode decidir agora mesmo que, a partir desse momento, assumirá o controle total, que deixará de permitir que as distrações roubem sua energia, que deixará de inventar desculpas, parar de esperar pelo momento perfeito e começar a executar todos os dias. Porque o sucesso não tem a ver com sorte, não se trata de talento. Tem a ver com foco, disciplina e consistência. Trata-se de proteger seu tempo como se seu futuro dependesse disso, porque depende. Portanto, pergunte a si mesmo: você está no controle? Está usando cada segundo com sabedoria? Está eliminando tudo o que não serve à sua missão? Porque se não estiver, está ficando para trás. Se não estiver totalmente concentrado, totalmente disciplinado, você está perdendo tempo, e tempo desperdiçado é oportunidade perdida. Portanto, não perca nem mais um segundo. Não deixe que outro dia se perca. Não permita que distrações, emoções ou ruídos externos o tirem do rumo. Deste momento em diante, você está no controle. E quando você se comprometer totalmente com isso, quando decidir que nada roubará seu tempo, nada o atrasará, nada o deterá. Sua vida mudará mais rápido do que você jamais imaginou. Consulte a descrição desse vídeo, porque nela possui links importantes para você.